Hoje, o Melhor e Mais Justo discute caminhos para avançar com o desenvolvimento humano brasileiro. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 na Baixada Santista. Participe do debate também pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Estão aqui comigo os economistas Mônica Yuki Kuwahara, Ladislau Dobor e Ramon Barazal. O documento do PNUD mostra uma desaceleração do avanço do desenvolvimento humano em todas as regiões. Também é um fato. E o Ladislau terminou o segundo bloco dizendo: estamos diante de desafios estruturais. Queria que você retomasse daí, então. Veja bem, quando a gente retoma as 2 décadas que tomou o Atlas Brasil 2013, que é outro IDH municipal, a gente pega os 30 anos, as 3 décadas que como visão, né, que esse relatório toma, a gente vê que os avanços do país são extremamente significativos, né? Agora, eu vejo o seguinte: a gente tira grande parte do potencial de transformação que o Brasil tem dentro de uma estrutura determinada, certo? Hoje você tem que pensar de maneira mais ampla. Então, por exemplo, nós temos 97% dos domicílios com televisão, né? Caramba, daria para fazer um pouco de televisão inteligente, né? Quando fizeram nos Estados Unidos o PBS, Public Broadcasting System, que é uma rede de universidades que transmite conhecimento e tecnologia de manhã à noite, certo? Praticamente sem publicidade, certo? Só com créditos, né? Diziam que ninguém ia assistir, né? A juventude adora tecnologias, adora essas coisas. Estão acessando 90 milhões de pessoas. Imagina as horas que passam tantas pessoas na TV usadas de maneira inteligente. Então, na realidade, o acesso generalizado banda larga, né? Nós estamos, felizmente, já 90% dos professores já têm acesso, já estão usando internet. Isso está gradualmente entrando junto às escolas, né? As empresas já estão conectadas de maneira generalizada no Brasil. Então, o conjunto do sistema de conhecimento está se transformando. Agora, por que eu digo desafios estruturais, né? Porque eu pego a Finlândia, o professor trabalha com 6 alunos, né? Xangai trabalha com 10 alunos, né? Já me disseram, não, mas isso não faz diferença. Faz diferença. Você poder individualizar, você poder, certo? Agora, se você contrata mais professores, aqui você vai ter grita na imprensa: meu Deus, estão inchando a máquina, né? Não estão inchando a máquina. Por que proporcionalmente, os países desenvolvidos têm um aparato público muito mais sofisticado, muito mais amplo do que o nosso? Porque tem mais serviços públicos de saúde universalizados, de educação, faltam carreiras, cultura, né? Carreiras de Estado, porque também contratar professores do ensino básico a R$1.000, R$2.000, R$3.000, digamos que é um gargalo, né, para qualificar a educação. Então, nós temos, digamos, um desafio de repensar nesse plano como a gente trabalha, né? Agora, eu estava muito interessado, quer dizer, como oportunidade que esse IDH e que essa discussão nos traz, sobre na sofisticação do sistema de informação, né? A Inglaterra desenvolveu o Happy Planet Index, que vai exatamente, vão medir a qualidade de vida, né? Certo? O Michael Porter, que não é nada de coisa tão de esquerda e coisa do gênero, certo? Enfim, Universidade de Harvard criaram indicadores de progresso social. Aí desagrega, são 54 indicadores, certo? Inclusive, na parte de fornecimento de serviços sociais básicos, praticamente está no mesmo nível o Brasil com os Estados Unidos, que é muito interessante, né? E é uma pesquisa de base norte-americana, né? Nós temos aqui no Brasil o IRME, Indicador de Bem-Estar Municipal, nós temos o programa Orbis para todos os municípios do país. O próprio Atlas Brasil pegou os 3 campos do IDH, mas acrescentou cerca de 70 indicadores por município, desagregados, né? Quer dizer, nós estamos avançando rapidamente na capacidade de municiar a cidadania, porque pessoa não informada não participa, né?
certo? E Ladislau, deixa eu aproveitar a tua deixa para colocar a Mônica na conversa, porque a Mônica estava nos dizendo no intervalo, falando, não, é preciso que eu tenha a condição de comparar esses indicadores. Mas você está dizendo uma coisa que é fundamental para essa comparação. Quer dizer, não basta eu ter um número simplificado, sintético, e comparar, por exemplo, um número de anos de escolaridade de um país em relação a outro, se não puder desagregar esses dados e compreender por que um país é maior do que o outro, ou por que aumentou esse número mais numa determinada década, num conjunto de anos, do que em outro. Eu queria que você falasse disso, Mônica. Mas a minha fala era mais no sentido seguinte, por exemplo, você precisa de um número inicial para o debate poder acontecer, né? Então, você tem um número inicial de anos médios de estudo, né? E aí, a partir desse pretexto, e percebendo que o melhor colocado no IDH tem 12,6 anos de estudo, nós temos 7,2 em média, você tem uma ideia do tamanho do avanço. Isso é um dado. No entanto, a gente tem que considerar outras coisas que são associadas à saúde, às oportunidades, como o fato de que nesses 7 anos de estudo é a educação formal e os estudos do próprio da UNCTAD e do próprio do PNUD têm mostrado que uma criança até os 3 anos ela está desenvolvendo suas atividades cognitivas, né? E entre os 3 e 6 anos, se eu não me engano, dá um salto muito grande na capacidade cognitiva que ela tem e ela se estaciona lá pelos 10 anos. Esse é o período da pré-escola. Então, nosso desenho de política pública para a educação, por exemplo, considera a partir do 1º ano de alfabetização. Só que várias das capacidades de sinapse, de raciocínio da criança acontecem antes disso. Tá? E compactuando um pouco com a ideia do professor Ladislau Dalbor, se você pensar que hoje televisão virou babá de criança, né? E se você olhar o que você tem de disponível no menu de programas de crianças, né? Você pode estar minando a capacidade de raciocínio e empoderamento dessas crianças, tá? E você não tem indicadores para isso. Indicadores de grau de exposição na televisão, o efeito disso na escola, são indicadores que sairiam dessa média baixa, né, de anos de estudo. Esse é um caminho. O professor Sen esteve... Esse é um caminho, né? Me parece que é uma necessidade. Quer dizer, você construir, entender o que se passa, quer dizer, construir indicadores é pesquisar, entender, fazer o diagnóstico correto das muitas variáveis que estão incidindo sobre esse tipo de processo para poder orientar as políticas públicas, tomar decisões mais acertadas em relação a elas. Né? Uma vez me perguntaram assim, por que essa régua é melhor que aquela? Não é que ela é melhor, são medidas diferentes. E quanto mais o próprio professor Sen, quando ele veio em outubro de 2009, se não me engano, eles lhe questionaram a mesma coisa, né? Você tem um indicador de qualidade de vida? Não é um indicador, são vários indicadores que têm que servir para a sociedade decidir o rumo do seu futuro. Né? Então, a gente está no esforço na Federal do ABC também de criar indicadores regionalizados, que espero se somem também aos esforços do professor Dalbor e de toda a sociedade, porque entendendo um pouco como é que funciona, quais são as grandes dificuldades do local, de onde a gente vive e onde a gente transita, a gente pode traçar futuros melhores. Ramon, quais são os desafios estruturais? Básicos, além da educação, esse você já marcou. Para nós, para o Brasil, para o mundo, mas para o Brasil em particular, né? Para avançar do ponto de vista... agora tem um novo indicador, né? A felicidade interna bruta. Quando a gente pontuou a educação, Luiz e amigos, foi só e somente no sentido de deixar muito claro, sempre, que essa é a base de tudo. Quer dizer, não adianta nada a gente ficar tentando imaginar que nós vamos resolver o problema pelo sentido inverso, como colocou o Ladislau agora há pouco, antes do intervalo. Ou seja, acesso qualificado à educação e saúde, e não apenas a educação formal e tal, são básicos. A educação que eu me refiro não é simplesmente formal, é importante, é claro, mas educação é amplo senso, não é? E isso se desenvolve geração após geração e é preciso que nós tenhamos sempre as janelas abertas para que essa evolução possa acontecer naturalmente. O que eu quero dizer com janelas abertas? Nós não podemos ter óbices ideológicos, nós não podemos ter óbices de natureza
cultural, etc. É preciso que isso funcione abertamente, né? Mal comparando como é hoje internet vis-à-vis telefonia antiga, né? Quer dizer, hoje nós temos um mundo à nossa disposição pelo acesso da internet. Então, a educação vai nesse sentido. Agora, do ponto de vista estrutural, é preciso que a gente tenha, evidentemente, saúde para o país, e isso vai qualificar as pessoas da melhor maneira possível, não é? Pós-educação, pensar em saúde. E saúde, Luiz, para as pessoas pode parecer que eu estou falando simplesmente do pronto-socorro da esquina que vai atender alguém que quebrou o braço. Não é isso também, é muito mais amplo do que isso, né? Nós estamos falando de saneamento básico, nós estamos falando de qualidade e distribuição de água, nós estamos falando de qualidade... De segurança alimentar, de segurança qualidade alimentar, da alimentação, de lazer. De lazer, nós estamos falando isso é saúde, porque a saúde não é só a saúde física, mas é a saúde mental e tudo isso. Sociais, né? Isso, então essas políticas sociais que envolvam esses aspectos também. Então isso faz parte da estrutura que nós estamos desejando. E essa felicidade que possa ou não ser medida envolve também, no nosso caso brasileiro, uma carência brutal que nós temos em matéria de infraestrutura. E quando eu digo de infraestrutura, eu estou dizendo também de rodovias, de ferrovias, de portos, aeroportos e tal, porque na medida em que isso funciona bem, isso faz diminuir lá na frente os custos de produção, deixa o produto mais barato para a Dona Maria comprar na quitanda. E as pessoas, quando ouvem essas expressões de que infraestrutura, porque não é, o saneamento, não sei o que e tal, pode parecer algo meio etéreo, meio longínquo. Não é tão longínquo, não. Se o caminhão trafegar de forma mais simples ou mais fácil, ou o trem, ou a hidrovia, etc., e isso baratear o preço da nossa comida na quitanda da esquina... É a produtividade. Né? Exatamente. Então, quando o Ladislau agora há pouco colocou... Que é um outro gargalo estrutural. Né? Agora há pouco o Ladislau colocou, olha, nós temos aqui muita gente empregada no Brasil, nesse momento, quer dizer, a taxa de desemprego é pequenininha, e na contrapartida você tem um PIB pequeno, o tal do PIBinho lá. Por que essa diferença, né? Você tem, produz PIB pequeno, pouquinho... não, um crescimento pequeno do PIB, né? Mas você tem uma produção pequena, ou crescimento da produção pequena, contra um emprego muito grande. Você fala, bom, isso se explica via produtividade, e a produtividade está ligada de novo na educação. Porque quando você fala de educação, você está falando de treinamento também, de pessoas qualificadas para produzirem um copo, uma folha de papel, e assim por diante, não é? Ou essas pessoas que nos cercam aqui. É preciso que a tecnologia, isto é, o conhecimento, esteja ao acesso de todos nós. Portanto, Luiz, para responder a tua pergunta de forma simples e direta, é a educação, é a saúde, é a infraestrutura, essas coisas todas, mas observadas, repito profundamente, como políticas de Estado, e não simplesmente políticas adotadas por esse governo, por aquele outro, mas políticas de Estado e, portanto, duradouras no tempo. Processo permanente. Isso, porque senão nós vamos... Olha, agora trocou o governo, saiu o João, entrou a Maria, então muda tudo. Está errado. Não pode ser assim. Nós temos que ter uma percepção para aquilo que nós queremos do nosso país, uma percepção secular, realmente secular, né? Porque senão não vamos a parte alguma. Imagine você que de repente a gente mude tudo porque entrou um governo de outra coloração partidária. Isso não faz sentido. Eu parto do princípio que todos os governantes estão lá tentando fazer o melhor. E depois nós vamos discutir se isso é realmente... Portanto, novamente, só para encerrar a minha fala, o brasileiro sabe votar, sim. Eu acrescentaria mais um argumento, que é a gente tem que avançar para um tipo de democracia que saia da democracia meramente deliberativa, tá? Que esteja envolvimento, para uma democracia representativa. Seja para escolher os indicadores que vão espelhar a nossa realidade, seja para estabelecer uma estratégia de desenvolvimento, porque, querendo ou não, a gente tem escassez de recursos. Então, você está falando sair de uma democracia meramente representativa para uma participativa, não, né? Meramente deliberativa para uma participativa. Para uma participativa, porque a responsabilidade... com mecanismos de participação direta da sociedade. Que é a parte institucional, né? Isso também... Eu não ouvi direito lá dizer. É a parte institucional, é a governança, né? Como são... Sim, sem dúvida. Aliás, não é por acaso que está na agenda muito fortemente do debate no Brasil, já há alguns anos, a questão da reforma política, me parece uma necessidade importante, e outras tantas reformas, né? A reforma política ganhou evidência em função do levante de 2013, de junho, etc., que mostra muito claramente que o nosso sistema político precisa ser renovado de alguma maneira. modo. Algo não vai bem no reino da Dinamarca.
Agora a gente vê, né, nas tensões, digamos, com as propostas de políticas participativas de organização de conselhos, a que ponto se divide, né, ideologicamente, né? Agora eu queria voltar ao argumento central desse do conhecimento, né? O principal fator de produção, hoje em dia, não é matéria-prima, não é mão de obra, é conhecimento. Certo? O conhecimento, por exemplo, se aqui é um bem físico, se eu passo para você, eu deixo de tê-lo. O conhecimento, eu passo para você e continuo com ele. Ou seja, o principal fator de produção hoje, conhecimento, é um fator de produção cujo uso não reduz o estoque. Então, a generalização do acesso do conhecimento é, sem dúvida, um vetor de transformação que mobiliza os outros, as outras dinâmicas que precisam Uma riqueza mudar. partilhável que pode só crescer. Né? Vira modo contínuo. Exatamente. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Sei que um programa só é pouco para esse debate, a gente poderia desdobrá-lo em muitos outros e faremos isso ao longo do tempo aqui na TVT. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui, nesse espaço que se propõe como um estímulo para a gente refletir, pensar, que busca ajudar a despertar nas pessoas o desejo de participar mais ativamente das mudanças nos campos político, econômico, social e, portanto, das mudanças na vida pessoal e coletiva. Por um país melhor e mais justo para todos. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.